Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para ler o último texto da irmã Celina Veronese dessa série que se chama Viver para Contar. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Quando nós lemos a porção bíblica indicada, quando nós fazemos o nosso devocional aqui baseado no texto escrito, irmãos, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Celina Veronese. O que eu vou fazer? Vou ler e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe para compreendermos a mensagem de hoje. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos ensines, falas ao nosso coração e que o nosso coração esteja disponível para aprender aquilo que Tu tens para nos ensinar. E que assim que aprendamos cada uma das coisas, que nós possamos também colocá-las em prática. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então nosso texto bíblico está em Atos. Nós vamos pegar o capítulo 4 e vamos ler os 20 primeiros versículos, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, a gente ler juntinho, tá? E diz assim, ó. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximos de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação ao ato de caridade praticado a favor de um homem doente, sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele que vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue, ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, tampouco ensinassem o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus a obedecer a vós mais do que a Deus.
pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Amém? Bom, então, viver para contar. A irmã Celina Veronese escolheu 2 versículos, o 19 e o 20, que dizem assim, ó: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então a irmã Celina conta que ela teve um aluno do ensino médio que, olha, dava muito trabalho. O menino era, como diriam aqueles, infernal, né? Era indisciplinado, tinha um linguajar chulo, né? Falava palavrão, não era aplicado aos estudos, enfim. Era aquele péssimo exemplo para qualquer mortal. E aí, nos últimos dias do ano, lá do ano letivo, e aí ele falou bem sussurrando, bem cochichando para ela, que também era evangélico, que também seguia os passos de Jesus. E ela ficou surpresa, né? Mas ela acabou tendo um alívio, né? Porque ela preferiu que ele tivesse ficado escondido e não tivesse falado essa informação para ninguém. Porque às vezes é importante que as pessoas fiquem no anonimato, né? Que elas continuem sendo agentes secretos de Jesus, porque elas acabam envergonhando e enxovalhando o nome de Jesus. Aí ela fala sobre um poema de um hino que fala assim: melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus. Aí ela fala que ela concorda e diz que muitos vão dar mais contribuição para o reino de Deus se ficarem, ó, de boquinha fechada e não falarem que são evangélicos, porque não vivem aquilo que falam, e aí a emenda vai ficar pior que soneto, né? Mas, por outro lado, quem vive o evangelho, por ser de fato convertido, porque mudou realmente a direção, porque agora quer servir a Jesus, não consegue deixar de falar de Jesus, né? O mestre está diante dele todo o tempo, e essa pessoa quer mesmo falar de Jesus. E foi assim que aconteceu com Pedro e com João. Eles não puderam deixar de falar daquilo que eles tinham ouvido, e eles viveram em companhia de Jesus, e eles queriam mais do que nunca contar, né? Tudo que eles viram, tudo que eles ouviram, tudo que aconteceu na vida de muitos e na vida deles mesmos, né? E você vê, antes Pedro era covarde, ele acabou até negando a Jesus Cristo, como tá em Lucas 22:32, tá assim, ó: mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os seus irmãos. E também a gente percebe que é ousado no falar. E João, cujos batimentos cardíacos trovejavam, né? Então ela coloca aqui o que está em Marcos 3:17, ó. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E tem lá Lucas 9:54, que diz assim, ó. 54 aqui. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Mas Jesus, lógico, não deixou, né? Então, realmente, tinham pessoas que, como João, como Pedro, eles andavam com Jesus, mas não tinham sido transformados ainda, né? Aí, depois que eles passaram a ter um coração que realmente andava no compasso de Jesus, que andava conforme o evangelho, a gente vê que eles se transformaram em outro tipo de pessoa, né? A gente pode ver as cartas de Pedro, enfim, todo o testemunho que eles deram. Então, qual é a orientação aqui que a nossa irmã Celina Veronese nos dá? Ó, meu irmão, minha irmã, se você já teve encontro com Jesus Cristo e você realmente vive de acordo com os princípios cristãos, a gente não tá falando aqui, ó, de perfeição, não. O que a gente busca é a perfectibilidade, né? Cada dia nós buscamos ficar mais perto de Jesus. Então, se você é dessas pessoas, ainda que você cometa erros, como todos nós,
você tem que falar de Jesus Cristo para outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas. Porque, como a gente acabou de ver lá naquele verso, né? É melhor viver do que contar. Assim, todo mundo vai saber quem você é, que você é de Jesus, e logicamente a sua vida vai refletir na vida deles o amor e a luz de Jesus. Então, todos irão receber as novas que dão vida e luz. Então, meu irmão e minha irmã, vamos viver para contar sobre o amor de Jesus. Que nós possamos ser exemplos vivos daquilo que Jesus fez por nós. A gente não deve ser agente secreto, né? Viver num lugar sem que nunca ninguém imagine que nós somos de Jesus. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Melhor mesmo é viver e contar a vida de Cristo Jesus. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que acreditamos que é importante viver para contar aquilo que Jesus fez na nossa vida, para nós o abraço da super, mega, certo? Quero que vocês também se lembrem que a gente só pode viver para contar por causa daquilo que Deus diz o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que é: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que eu todos os dias vou relembrar vocês. Não tem problema o tamanho do desafio que você está enfrentando. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Deus já está lá.